No vídeo de hoje do canal Matemática na Real, você vai aprender a padronização de receitas, utilizando como exemplo o meu bolo favorito, o de cenoura. Quando pensamos em padarias, confeitarias ou até mesmo na produção caseira de bolos, a padronização das receitas ela é essencial para garantir qualidade e também reduzir desperdícios. Mas existe um detalhe muito importante, que é o volume da assadeira e o quanto ela influencia diretamente no resultado final da receita. Hoje eu vou mostrar como a ideia de proporção aparece quando fazemos um bolo em diferentes assadeiras. Essa é a receita original do bolo que eu comentei com vocês, que é o meu bolo de cenoura. Essa quantidade dessa receita ela é o suficiente para a minha assadeira menor. Comecei separando os ingredientes e no liquidificador você deve bater a cenoura, o açúcar, os ovos e o óleo. Depois que você bater tudo isso no liquidificador e ficar uma mistura bem homogênea, transfira esse líquido para uma tigela e misture a farinha, o sal e o fermento com uma colher e leve esse bolo para assar no forno a 200 graus por aproximadamente 40 minutos, assim como eu fiz o meu. Coloquei ali na minha assadeira, bem bonitinho, e depois de aproximadamente 40 minutos eu obtive esse resultado bem bacana. Claro que depois eu fiz uma caldinha de chocolate para incrementar. Mas e agora? Se quisermos usar a minha assadeira maior, chegou mais gente em casa, preciso fazer um bolo maior. Como que a gente descobre quanto de ingrediente eu preciso acrescentar para fazer esse novo bolo? Para responder a essa pergunta, eu usei algo bem simples. Eu peguei a minha assadeira menor e para descobrir o volume dela, eu enchi ela completamente de água, como vocês podem ver aí no vídeo. Após ela estar completamente cheia, eu despejei essa água na minha assadeira maior. Quando eu despejei essa água na minha assadeira maior, eu visualizei que ainda não ficou cheia, isso é óbvio. Então eu fui fazendo um teste. Eu coloquei mais meia quantidade de água dessa minha assadeira menor na assadeira maior. E veja, deu exatamente a quantidade de volume que caberia na minha assadeira maior. Ou seja, eu preciso fazer uma receita de bolo que seja equivalente a uma quantidade e meia para eu obter o mesmo volume entre as assadeiras. Com base nisso, bastou eu aumentar a minha receita para uma quantidade e meia. Ou seja, quando eu utilizei uma cenoura grande na receita original, agora eu utilizei uma cenoura grande e uma pequena para não ter desperdício, ou eu poderia colocar uma cenoura e meia. Ao invés de 2 xícaras de açúcar, eu coloquei 3 xícaras de açúcar. Aí veio os ovos. E agora? 3 ovos multiplicados por 1,5, eu iria precisar de 4 ovos e meio. Mas, gente, meio ovo, o que eu ia fazer com essa meia quantidade de ovo? Eu ia jogar fora, não ia sobrar para nada, não ia servir para nada, né? Então, eu coloquei, ao invés de 4 ovos e meio, eu coloquei 5 ovos. E não tem problema, porque o ovo, ele vai misturar com a parte líquida, só vai deixar o bolo um pouco mais fofo. Uma xícara de óleo virou uma xícara e meia. 3 xícaras de farinha de trigo viraram 4 xícaras e meia, e daí é tranquilo, a gente consegue colocar meia xícara. Uma colher de chá de sal, eu coloquei 1 colher e meia. Uma colher de sopa de fermento, eu coloquei 1 colher e meia. E bati novamente, deixei uma mistura homogênea, fiz o mesmo processo, transferi para a tigela na hora que eu fui colocar a questão da parte seca, que é a farinha, que é o sal, que é o fermento, misturei na mão, fiz o mesmo procedimento do anterior. E olha que bacana, olha que bonito que ficou o bolo. A hora que eu despejei ele na assadeira, deu para ver que deu exatamente 1 medida e meia da anterior. E após assado, gente, o bolo ficou uma delícia, o mesmo sabor do outro. Ou seja, a gente conseguiu padronizar a nossa receita, fazendo uso da proporção. Veja como que a matemática está presente até na cozinha. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com um amigo e espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau!